Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás eu achava que tinha uma vida perfeita. Um casamento sólido, uma casa aconchegante, um trabalho estável. Tudo parecia estar nos trilhos, até que a vida me mostrou o quanto eu era ingênua. Meu marido, Caio, era o tipo de homem que todas as minhas amigas invejavam. Bonito, carismático, atencioso. Estávamos juntos há 7 anos, casados há 5. Sempre que eu falava dele, meu coração se enchia de orgulho. Eu realmente acreditava que tínhamos construído algo verdadeiro. E a minha prima, Bruna, era como uma irmã para mim. Nós crescemos juntas, dividimos segredos, choramos as mesmas dores. Quando meus pais morreram num acidente, foi a família dela que me acolheu. Bruna era minha confidente, minha melhor amiga, minha sombra. Nunca passou pela minha cabeça que ela seria capaz de me ferir. Nos últimos meses, algo começou a mudar. Caio passou a trabalhar mais tarde. Voltava cansado, distante. E Bruna, bem, ela começou a aparecer com mais frequência em casa. Dizia que se sentia sozinha, que precisava da minha companhia, mas os olhares entre os dois, aqueles olhares que antes eu não percebia, começaram a me incomodar. Achei que fosse paranoia minha, até aquela maldita quarta-feira à noite. Chovia muito. Eu havia esquecido minha bolsa no salão onde trabalho como maquiadora e voltei para buscá-la. Quando retornei para casa, percebi que a luz da sala estava acesa, mesmo sabendo que Caio disse que ficaria até tarde no trabalho. Estranhei, claro, mas nunca fui o tipo desconfiada. Abri a porta em silêncio. O que vi ainda martela na minha cabeça como um grito que nunca cessa. Bruna estava no meu sofá, sem roupa, e Caio, entre as pernas dela. Eles estavam rindo, se beijando, como se fossem 2 adolescentes apaixonados. Eu congelei. Meu corpo ficou gelado, minhas pernas bambas, minha alma partida. Não consegui gritar nem chorar. Só fiquei ali, parada, vendo tudo desmoronar. Eles nem notaram minha presença até que eu deixei minha bolsa cair no chão. Os dois se viraram. A cara de espanto de Bruna, o pânico nos olhos de Caio. E eu apenas disse, não se preocupem, eu vou me lembrar disso. Cada detalhe. Saí de casa naquela noite sem rumo, debaixo da chuva, com o coração rasgado. Não tinha ideia do que faria. Mas algo dentro de mim havia mudado. Uma dor tão intensa que queimava feito brasa viva. Foi naquela noite que a Mariana doce e confiável morreu. E nasceu uma nova mulher. A história que vou contar daqui para frente não é sobre perdão, é sobre justiça e sobre vingança. Passei aquela noite na casa da minha amiga Juliana, dormindo no sofá, com a cabeça latejando e o estômago embrulhado. Nem sei se posso chamar aquilo de dormir. Eu apenas fechei os olhos e revivi cada segundo da cena. O som do riso deles, a forma como os corpos se encaixavam, como se eu nunca tivesse existido. No dia seguinte, o sol nasceu como se o mundo continuasse o mesmo. Mas para mim, tudo estava diferente. Dentro de mim, algo tinha quebrado.
e não dava para consertar. Juliana tentou me convencer a ir embora da cidade, a recomeçar a vida longe de tudo. Mas eu não queria fugir. Eu queria olhar nos olhos deles. Queria que soubessem que a Mariana que eles pisaram não ia desaparecer. Eu voltaria mais forte, mais fria. Caio tentou me ligar dezenas de vezes. Mensagens, áudios, tudo ignorado. Ele teve a audácia de escrever: "Não é o que você pensa." Ridículo. Bruna também me procurou. Mandou um texto enorme no WhatsApp dizendo que foi um erro, um momento de fraqueza, que ela me amava como irmã. A cara de pau era tanta que me dava nojo. Voltei para casa no terceiro dia. Quando abri a porta, eles estavam lá, juntos, como se fossem donos do meu lar. Minha sala, minha casa, o lugar onde plantei meus sonhos, agora era o cenário da traição. "Achei que não ia voltar", disse Caio, tentando parecer arrependido. Bruna abaixou a cabeça, mas nem disfarçava o nervosismo. "Voltei para pegar o que é meu. Vocês já tiraram o bastante de mim", respondi, fria como gelo. Peguei minha mala, juntei algumas roupas, meus documentos, meu equipamento de maquiagem. E antes de sair, olhei bem nos olhos dos dois. "Vocês acham que isso acabou?" "Não. Isso mal começou. Aproveitem essa felicidade de vocês enquanto ela durar." Vi Bruna empalidecer. Caio tentou me seguir, mas fechei a porta na cara dele com tanta força que a casa inteira tremeu. Foi naquela mesma noite que fui até um bairro afastado, no subúrbio da cidade. Um lugar onde o asfalto vira barro e os postes piscam como velas prestes a apagar. Lá vivia uma mulher conhecida apenas como Dona Zilá. Reza a lenda que ela sabia fazer qualquer tipo de trabalho espiritual, mas que cobrava caro, e não em dinheiro. Eu não tinha certeza se acreditava nessas coisas, mas uma mulher desesperada é capaz de qualquer coisa. Bati a porta. Um som grave veio de dentro. "Eu já estava te esperando, Mariana." Congelada, com o coração disparado, entrei. A sala era escura, iluminada apenas por velas vermelhas. O cheiro de ervas queimadas era sufocante. Dona Zilá me olhou com olhos tão profundos que pareciam atravessar minha alma. "Você veio por dor, mas sairá com poder." "Eu quero justiça", murmurei. Ela sorriu, lenta, perigosa. "Justiça? Isso é coisa de tribunal. O que você quer é vingança." E eu não neguei. Aquela foi a primeira vez que falei em voz alta o que meu coração gritava em silêncio. "Eu quero que eles paguem, os dois, com tudo o que têm, com tudo o que são." E Dona Zilá apenas respondeu: "Então se prepare, porque a escuridão vai te querer de volta." Dona Zilá me fez sentar à frente dela, num tapete desgastado que cheirava a terra molhada. Ao redor, velas tremulavam como se soubessem o que estava para acontecer. O lugar era pequeno, sufocante, mas ali naquele aperto eu sentia algo novo pulsar em mim, ódio misturado com poder. Ela me encarou por longos segundos antes de falar. "Antes de começarmos, preciso te perguntar uma última vez. Você tem certeza?" "Tenho. Quero que sofram. Quero que se destruam, do mesmo jeito que destruíram a minha vida." Ela assentiu com um movimento de cabeça lento. "Muito bem. Mas entenda uma coisa, Mariana. Maldição não é tiro que se desfaz. Uma vez lançado, o veneno corre até o fim. Você está preparada para arcar com as consequências?" Não respondi, só fiquei em silêncio, porque no fundo eu sabia que não havia mais volta para mim. Dona Zilá pegou uma faca pequena, de lâmina curva, e um pote de barro com um líquido grosso, preto como petróleo. "Para que a maldição tenha força, você precisa dar algo de si, algo que te conecte à dor." Ela apontou para meu dedo. "Sangue?" "Sangue é só o começo." Estiquei a mão. Ela fez um pequeno corte na ponta do meu dedo e deixou o sangue pingar dentro do pote escuro. Em seguida, acrescentou fios do meu cabelo e 2 fotos. Uma de Caio, outra de Bruna, que eu mesma havia levado.
As fotos logo afundaram no líquido como se fossem engolidas por um buraco sem fundo. Agora repita comigo: que tudo que um dia me foi tirado seja levado deles em dobro, que o amor deles apodreça, que o que é doce vire fel, que o riso vire pranto, que a felicidade vire praga, e que eu veja com meus próprios olhos o dia em que se arrependerão de ter tocado em mim. A cada palavra, eu sentia algo diferente dentro de mim. Um calor estranho, um tremor na espinha, como se um espírito estivesse entrando no meu corpo. Quando terminamos, Dona Zilá apagou as velas com as mãos nuas. "Está feito", ela disse. "Agora espere e observe, mas não interfira diretamente. A maldição precisa correr livre. E quanto a você, o que quer em troca?" Ela sorriu. "Sua alma já está marcada. Quando chegar a hora, você vai saber." Saí dali me sentindo leve e pesada ao mesmo tempo. Como se tivesse jogado um fardo fora, mas também carregasse algo novo nas costas. Algo invisível, mas muito real. Voltei para a casa de Juliana e deitei no colchão. Pela primeira vez em dias, dormi profundamente. Mas o que veio depois não foi sonho, foi visão. Vi Bruna diante de um espelho, o rosto coberto de feridas. Vi Caio se afogando em lágrimas num quarto escuro, sozinho. Vi gritos, portas batendo, um choro de criança que sumia no vento. E no meio de tudo isso eu estava ali, observando, sorrindo. Acordei, suando frio. A vingança havia começado, e nada no mundo seria capaz de pará-la agora. Foram necessários apenas 7 dias. 7 dias desde a noite em que deixei meu sangue nas mãos de Dona Zilá. Desde a noite em que desejei com todas as minhas forças que o amor de Caio e Bruna apodrecesse. E no 8º dia, a maldição começou a mostrar os dentes. Juliana me acordou com o celular na mão, os olhos arregalados. "Mariana, olha isso." Abri os olhos devagar, ainda meio tonta pelo sonho que tinha tido. Um pesadelo com Bruna, tentando arrancar a própria pele em frente a um espelho. Achei que era só o peso da culpa ou da magia. Mas quando li a mensagem no celular, percebi que não era imaginação, era real. Bruna surtou dentro da loja, gritava que estava sendo observada pelos espelhos. Foi levada para o hospital. Me sentei na cama, o coração batendo mais forte. "Qual loja?" perguntei. "A de roupas onde ela trabalha." Disseram que ela começou a quebrar os espelhos da vitrine com as mãos. Estava em transe, dizendo que via alguém dentro do vidro, sorrindo para ela. Engoli seco. Lembrei do feitiço. Lembrei da frase: "Que o amor deles apodreça, que o doce vire fel." Bruna era vaidosa, sempre foi. Espelhos eram sua religião. Aquilo não era coincidência. No dia seguinte, foi Caio. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com receio, mas do outro lado veio uma voz que eu reconheceria mesmo no inferno. Mariana, por favor, preciso falar com você." "Caio, sou eu, me escuta. Por favor, está tudo desmoronando. Eu não sei o que está acontecendo." Fingi surpresa, mas por dentro sorri. Ele continuou com a voz trêmula. "Me mandaram embora do trabalho hoje. Disseram que descobriram mensagens minhas comprometedoras no e-mail da empresa. Mas eu juro que nunca mandei aquilo. E tem mais. Eu não consigo dormir. Ouço barulhos à noite, como se tivesse alguém dentro do apartamento. Bruna não para de gritar. Ela me culpa por tudo. Diz que foi por minha causa, que algo nos amaldiçoou." Fingi um suspiro pesado. "Engraçado, Caio. Você nunca acreditou nessas coisas. Tá com medo agora?" "Mariana, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu fui fraco. Você foi podre. E podres apodrecem. É só o começo, Caio. Só o começo." Desliguei antes que ele respondesse. Fiquei parada com o celular na mão, olhando para o nada. Parte de mim queria dançar, gritar, celebrar.
Mas outra parte sentia o vazio se espalhando. Não era arrependimento, era algo diferente, como se um vento gelado estivesse soprando dentro do meu peito. Naquela noite, sonhei com Dona Zilá. Ela estava sentada diante de um espelho negro e atrás dela, eu mesma. Mas com o rosto mais envelhecido, os olhos sem brilho, como se a vingança tivesse sugado minha alma. Ela disse: "Cada dor que você causar voltará para você, em dobro, mas ainda há tempo de parar se quiser." Acordei ofegante. Olhei para as mãos. Tremiam, mas não, ainda não era hora de parar. Eles ainda não tinham sofrido o bastante. As coisas estavam acontecendo mais rápido do que eu esperava. Era como se a maldição tivesse ganhado vida própria e estivesse faminta. Naquela manhã, acordei com novas mensagens. Dessa vez, vindas de conhecidos em comum, vizinhos, ex-colegas de Caio e Bruna. Um deles escreveu: "Mariana, você ficou sabendo da Bruna? Foi internada. Diagnóstico: surto psicótico. Tentou cortar o próprio rosto com um pedaço de vidro ontem à noite. Disse que precisava tirar a pele porque havia algo vivendo dentro dela." Respirei fundo, tentando não demonstrar emoção, nem para mim mesma. Outra pessoa comentou que Caio andava vagando pelas ruas à noite. Barba por fazer, olhos fundos, falando sozinho. As fotos que vi não pareciam do homem que um dia me jurou amor eterno. Mas nada me pegou tão de surpresa quanto o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira. Eu estava no salão, tentando retomar a rotina como maquiadora, fingindo que nada havia mudado, quando Juliana entrou esbaforida. "Você não vai acreditar no que eu acabei de ver", disse ela ainda ofegante. "Caio está aqui, no bairro, está te procurando." Meu corpo gelou. Senti a adrenalina correr nas veias. Aqui? Como ele soube que eu estava trabalhando hoje? "Ele está desesperado, Mariana. Me parou na calçada, disse que precisa falar contigo, que é questão de vida ou morte." Fui até a porta do salão e lá estava ele, sentado na calçada, parecendo um zumbi. Os olhos vermelhos, roupas amassadas, mãos trêmulas, um homem quebrado. Ele me viu e se levantou de repente. "Mariana, por favor, me escuta." Juliana tentou me segurar, mas fiz um sinal para que ela deixasse. Eu queria ouvir, queria ver até onde ele desceria. "Que foi agora, Caio? Veio pedir abrigo? Quer colo?" Ele se ajoelhou, no meio da rua. Eu sei que tudo isso começou depois daquilo, com a Bruna, com a traição, mas tem algo errado, algo que vai além. Eu sinto que estamos sendo castigados. Vocês estão. Você fez alguma coisa? Por favor, me diz. Eu preciso entender. Preciso parar isso. A Bruna está perdendo a cabeça, Mariana, e eu também. Ela já não tinha cabeça antes, né? Quando resolveu trair sangue do próprio sangue. Me disseram que você foi até uma mulher, uma tal de Zilá, que ela mexe com feitiçaria. Meus olhos se estreitaram. Ele estava escavando o passado, tentando entender, correndo atrás da origem da dor. "E se eu tiver ido, vai fazer o quê? Vai se ajoelhar mais? Pedir perdão para a alma que você destruiu?" Ele abaixou a cabeça. Chorou ali, no asfalto quente. "Eu não sou mais aquele homem, Mariana. Eu trocaria tudo para voltar atrás. Você não sabe o que é dormir com medo de morrer, acordar ouvindo vozes. Às vezes ouço a sua, chamando meu nome, rindo, cantando uma música que você gostava." Sorri com os olhos. Eu sabia exatamente o que ele ouvia, porque era para ouvir mesmo. "Você ainda não entendeu, Caio? Isso é só o começo. O que você sente é um gostinho. A praga ainda está germinando." Me virei e entrei de volta no salão, mas antes de fechar a porta, disse algo baixo, só para ele ouvir. "A colheita vem no tempo certo, e ela sempre cobra a dívida com juros." Voltei para dentro com o coração acelerado. As mãos suavam, mas havia algo estranho naquela noite. Um incômodo,
uma sensação de que algo também começava a se voltar contra mim. À noite, sonhei com Bruna. Ela estava presa dentro de um espelho, batia, gritava, mas ninguém ouvia. Eu olhava para ela, sorria, e então vi algo atrás do vidro. Era eu, mas com olhos completamente pretos. E a voz de Dona Zilá sussurrou no meu ouvido: "Está pronta para pagar o preço?" Acordei com o peito ofegante e o quarto gelado, embora fosse verão. A maldição estava viva, mas ela não obedecia a ninguém por muito tempo. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas, pequenas no começo. O espelho do banheiro da Juliana estava embaçado quando entrei sozinha, mesmo sem ninguém ter tomado banho antes. Quando passei o pano, por um segundo, juro que vi meus olhos piscarem com atraso, como se o reflexo estivesse vivo por conta própria. Achei que era cansaço, mas a sensação não passou. À noite, comecei a ouvir sussurros, não dentro da minha cabeça, no quarto. Sempre às 3h14 da madrugada. Era uma voz rouca, feminina, que dizia meu nome lentamente. "Mariana, Mariana." Levantei uma noite e acendi todas as luzes. Vasculhei o apartamento, olhei debaixo da cama, dentro dos armários. Nada. Mas quando me olhei no espelho da cozinha, havia algo estranho. Minha imagem sorria, mesmo eu estando séria. Caí sentada no chão, tremendo. Era impossível. Eu não estava delirando. Não mais. Corri para a bolsa, peguei meu celular e disquei o número da Dona Zilá. Ela atendeu com a mesma voz arrastada de sempre. "Eu avisei que haveria preço. Por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz o que você mandou. Eu não interferi. Não quebrei nada." "Você lançou o veneno, filha. Mas esqueceu que veneno também escorre pela mão de quem atira. A maldição agora conhece seu cheiro. O que eu faço? Você pode parar, enterrar tudo, apagar, mas isso exige um sacrifício." "Sacrifício?" Ela desligou sem explicar. Passei a noite acordada, trancada no quarto. No dia seguinte, liguei para Juliana e pedi para dormir na casa da mãe por uns dias. Disse que precisava de espaço, mas não adiantou. Ela veio atrás de mim. Na terceira noite fora, tive o pior pesadelo da minha vida. Eu estava no mesmo banheiro da Bruna, com sangue escorrendo das paredes. A banheira estava cheia e dentro dela Bruna e Caio. Os dois nus, em decomposição, me chamando para entrar. Quando me recusei, Bruna gritou com voz distorcida: "Você quis isso! Você é igual a nós! Vai morrer com a gente!" Acordei gritando, encharcada de suor, com a marca de um arranhão no braço. Era real. O sonho me tocou. Foi aí que percebi. Eu não tinha mais o controle. A maldição era como uma besta solta. Ela estava se divertindo, sim, devorando Caio e Bruna, mas agora também rondava minha alma. Fui até um centro espírita no outro dia, desesperada. Sentei diante de uma senhora de cabelos brancos que me olhou fundo nos olhos e disse: "O que você soltou no mundo não é só vingança. É um espírito antigo, de tormento e destruição. Ele te usou como porta e agora quer morar em você." "Eu não quero mais isso, quero acabar, enterrar, como faço?" Ela me olhou com pena. "Não é tão simples, minha filha. Você tem que pagar, e não com palavras." Engoli em seco. Com o quê? Com o que mais ama. Saí de lá sem saber o que fazer. Me sentia suja, pesada, vigiada. E pior, no fundo, ainda queria vê-los sofrer mais. Talvez eu já estivesse contaminada demais para parar. Depois daquela noite no centro espírita, fiquei em silêncio por 3 dias. Desliguei o celular, tranquei as janelas, cobri todos os espelhos da casa. Evitei até mesmo olhar o reflexo da tela da TV desligada. Eu sabia que ela podia aparecer em qualquer superfície reflexiva. E o pior, às vezes aparecia mesmo. O reflexo com olhos negros. A sombra de mim. Mas foi no 4º dia que a paz do meu isolamento foi rompida. Juliana apareceu na minha porta, batendo como se o mundo estivesse acabando. "Mariana, abre! Você precisa ver isso!"
Quando abri, ela entrou com o celular na mão e lágrimas nos olhos. Bruna, ela atacou o Caio, sentiu o estômago virar. Como assim? Ela me mostrou o vídeo. Era de uma vizinha do casal, gravado pelo olho mágico. A imagem tremia, mas dava para ver tudo. Bruna, descalça, com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados, gritava com Caio no corredor do prédio. Ela segurava uma faca de cozinha. Ele implorava: "Você é o culpado. Você trouxe isso para mim. Você trouxe ela para mim. Bruna, por favor, você está doente. Ela me olha pelos espelhos. Ela diz que você me ofereceu, que me usou como oferenda." A gravação termina quando outros moradores aparecem e tentam conter Bruna. Eu fiquei em choque. Ela estava fora de si. E mesmo assim, parecia saber de algo. Algo profundo, que nem mesmo Caio parecia entender. Como se o espírito da maldição estivesse sussurrando verdades tortas nos ouvidos dela. Caio foi levado ao hospital com cortes no braço, disse Juliana. Bruna está numa clínica psiquiátrica, amarrada. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu devia me sentir satisfeita, mas o vazio só aumentava. Comecei a entender o que Dona Zilá quis dizer com "o veneno escorre pela mão de quem atira". Eu podia até ter desejado a queda deles, mas não da forma como estava acontecendo, não tão incontrolável. Naquela noite, acendi uma vela branca e tentei rezar, mas a chama tremia, saía faísca. E então, o espelho do corredor, que eu tinha esquecido de cobrir, trincou sozinho. Fui até ele devagar. A rachadura era em forma de cruz invertida. Atrás da rachadura, meus olhos estavam escuros. O reflexo sussurrou: "Você é o sacrifício." Sempre foi. Corri, vomitei no banheiro. O cheiro de enxofre tomou conta da casa. Meus olhos lacrimejavam sem motivo, como se algo estivesse me intoxicando. No fundo do espelho trincado, pude ver Bruna, amarrada à cama de um hospital, olhos arregalados e um sorriso demoníaco. Ela sabia, ela sentia. A ligação entre nós estava feita. Agora éramos três, ligadas pela mesma praga, pelo mesmo veneno. A maldição não se contentava em destruir, ela queria nos consumir por completo. Na manhã seguinte, com as mãos tremendo e o corpo ainda nauseado, voltei até Dona Zilá. Não marquei horário, apenas bati na porta do sobrado velho no alto da ladeira. Ela demorou a atender. Quando abriu, me olhou com uma expressão que misturava pena e reprovação. Eu avisei que era coisa séria, que ia além da carne, e mesmo assim você quis. Eu sei, sussurrei, mas agora tá fora de controle. Eu tô vendo coisas. O reflexo tá vivo. Eu sonho com a Bruna todas as noites, e agora ela também vê, também sente, e o Caio tá sendo engolido. Dona Zilá, eu preciso parar isso. Ela fez sinal para eu entrar. Sentamos à mesa e ela acendeu 3 velas, uma branca, uma preta e uma vermelha. Jogou cartas antigas sobre a mesa e murmurou palavras numa língua que eu não conhecia. O espírito que atendeu seu pedido se chama Ara, o devorador do elo. Ele vive entre os mundos, se alimenta de vínculos quebrados, de traição, de laços de sangue envenenados. Ele não veio só por vingança. Ele veio porque você o chamou com verdade no peito. Ele achou morada em você. Então ele vai me matar? Ela negou com a cabeça. Pior, vai te habitar, vai consumir sua alma pouco a pouco. E quando você estiver vazia, ele vai te usar para começar de novo. Com outra vítima, outro pedido, outro pacto. Senti uma tontura. O chão parecia balançar. Como eu tiro isso de mim? Só há uma maneira. Ela me encarou séria. Um dos 3 deve morrer. Só assim o ciclo se quebra. 3? Você, Bruna ou Caio. O primeiro a morrer sela o pacto. Os outros 2 sobrevivem, mas nunca serão os mesmos. A dor vai ficar, a lembrança também, mas o espírito será expulso. Meu coração disparou. Eu tenho que escolher?
Ela assentiu lentamente. Mas não se engane. O espírito já escolheu quem ele quer. Ele vai lutar contra a sua escolha. Vai te confundir. Vai fazer parecer que não existe saída. Mas existe, desde que haja sangue. Saí dali atordoada. O céu estava escuro, mesmo sendo meio-dia. Andei sem rumo pelas ruas da cidade, sem notar as pessoas, os carros, as vozes. Um de nós tinha que morrer. Bruna. Ela estava fora de si, mas era meu sangue, minha prima. Por mais que eu a odiasse, uma parte de mim ainda lembrava da nossa infância, dos aniversários juntas, das tardes rindo no quarto ouvindo música. Caio, ele destruiu minha vida, me traiu, pisou no meu amor. Mas era um homem quebrado agora. A dor que ele carregava talvez já fosse punição suficiente. E eu, talvez eu merecesse, por ter mexido com o que não devia, por ter desejado a desgraça. Talvez o preço da paz fosse meu próprio fim. Mas eu ainda não estava pronta para morrer, não sem antes olhar nos olhos dos dois e fazer eles escolherem também. Naquela manhã vesti preto, não era por luto, era como uma armadura. Peguei um táxi e fui direto para a clínica onde Bruna estava internada. O nome dela constava na ficha dos pacientes restritos, sedada, isolada, em estado psicótico agudo. Mas quando disse que era parente e insisti que precisava vê-la por motivos espirituais, uma das enfermeiras, que devia carregar alguma fé no olhar, permitiu minha entrada. Quando entrei no quarto, Bruna estava sentada na beira da cama, as mãos amarradas por tiras de pano. Os cabelos estavam grudados na testa suada e os olhos vermelhos, como se ela não dormisse há dias. Mas o mais assustador foi quando ela me viu. Um sorriso torto surgiu nos lábios rachados. Até que enfim você veio, prima. Você tá me reconhecendo? Ela inclinou a cabeça como um pássaro. Eu nunca deixei de te ver. Mesmo quando você achou que estava escondida atrás da raiva, eu vi você chamando ele. Eu vi o ritual. Eu ouvi o nome. Ara, o devorador. Engoli em seco. Como você sabe disso? Porque ele também está aqui, Mariana. Ele entrou em mim. Ele falou comigo enquanto eu dormia. Ele me mostrou o Caio, me mostrou a traição, me mostrou tudo. Ele quer que eu te mate. Ela começou a rir, um riso que não era mais dela. E por um segundo, seus olhos ficaram negros, como os reflexos que eu vinha vendo no espelho. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Por quê? Ela se aproximou lentamente, o rosto a centímetros do meu. Porque ele vai matar o Caio primeiro e depois vai ficar com você. Eu só fui uma ponte, Mariana. Eu sou só o meio. Saí dali correndo, enjoada, sentindo o corpo tremer como se tivesse febre. Fui direto ao hospital. Caio estava no quarto 402, braço enfaixado, rosto abatido, pele amarelada como alguém que envelheceu 10 anos em uma semana. Quando me viu, tentou sorrir, mas falhou. Você veio... Eu achei que nunca mais. Cala a boca. Fechei a porta e sentei na cadeira ao lado da cama. Eu sei que você e a Bruna me traíram. Sei do motel, sei das mensagens. Mas agora eu sei mais. Sei que vocês me amaldiçoaram quando me jogaram fora. E eu... devolvi. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Eu fiz um pacto, Caio. Eu invoquei algo. E agora ele quer a vida de um de nós três. E parece que ele escolheu você. Ele tentou rir, mas tossiu sangue. Isso é loucura. Você tá delirando. Você tá tossindo sangue, Caio. Você acha mesmo que isso é normal? Ele me olhou com um medo que eu nunca tinha visto nele, um medo real. Pela primeira vez, ele acreditou em mim. Como agente para isso? Um de nós tem que morrer. Silêncio, longo, cortante. Então que seja eu, ele disse enfim com a voz embargada. Eu estraguei tudo, fiz escolhas horríveis. Usei você, usei a Bruna.
Talvez essa seja a minha chance de, sei lá, pagar. Olhei para ele com olhos marejados. Parte de mim queria aceitar. Parte de mim queria gritar, bater, enforcar. Mas outra parte sentia pena. Saí do quarto sem responder. Voltei para casa e esperei o pôr do sol. Acendi as velas, abri os espelhos e disse o nome em voz alta. Ara! A casa tremeu. A sombra no vidro me olhou de volta. Fez sua escolha, criança? Ainda não. Mas vou fazer. E quando eu fizer, quero que acabe. Tudo. Para sempre. Então escolha com o sangue. Escolha com o coração. Escolha com a carne. Ou eu escolherei por você. Passei a noite em claro. As velas derreteram até formar poças de cera nos pratos. O cheiro era de ferrugem e enxofre. O reflexo do espelho já não mostrava mais meu rosto. Mostrava um quarto escuro, com sangue no chão e vozes sussurrando em línguas esquecidas. Por volta das 3 da manhã, ele apareceu de novo. Não no espelho, dentro de mim. Uma dor aguda atravessou minha barriga, como se algo rastejasse por dentro da minha pele. Corri até o banheiro, vomitei algo escuro. Não sei se era sangue, sombra ou ambos. Quando me olhei no espelho, vi 3 versões de mim. Uma com a pele apodrecida, outra com olhos completamente pretos, e uma terceira sem rosto. A sem rosto falou. Chegou a hora. Caí no chão, tremendo, e quando pisquei, não estava mais no banheiro. Fui jogada em uma espécie de dimensão paralela. Um lugar frio, cheio de fumaça. Estávamos todos ali. Eu, Bruna e Caio. Mas não éramos nós de verdade. Eram as nossas almas nuas. Bruna gritava, presa por correntes negras que saíam do próprio peito. Caio sangrava pelos olhos, de joelhos, com um rosto que não parava de se contorcer entre dor e arrependimento. E eu estava no centro. No chão havia uma faca. O espírito apareceu atrás de mim. Uma criatura sem rosto, feita de sombra e ossos retorcidos. Escolha. Ou eu tomarei os 3. Minhas mãos tremiam. Peguei a faca. Caio me olhou com lágrimas escorrendo. Faz, Mariana. Acaba com isso. Bruna se debatia, gritando. Eu não quero morrer. Você não tem esse direito. Eu não pedi para isso. Ninguém pediu, respondi. Mas agora alguém tem que pagar. O chão começou a rachar e mãos saíam das frestas tentando nos puxar. O tempo era curto. A presença do espírito me queimava por dentro, como se cada segundo que eu demorava o tornasse mais forte. Eu levantei a faca. Bruna chorava. Caio rezava. E então, eu mirei no meu próprio peito. Eu escolho a mim. O espírito gritou. Um som ensurdecedor, como metal rasgando carne. Mas antes que a lâmina me tocasse, algo me puxou para trás. Era uma força invisível, como uma barreira. Você não é o sacrifício. Você é o portal. Não pode morrer. Não ainda. A dimensão começou a desmoronar. Tudo virou fumaça. Fui arremessada para trás e acordei no meu quarto, no chão, com a faca ainda na mão, mas com um corte profundo no braço, como se alguém tivesse tentado me parar à força. Olhei em volta. As velas estavam apagadas. O espelho, trincado de novo. E no reflexo só uma coisa escrita com sangue. A escolha foi negada. Agora o devorador escolherá por você. A noite caiu como uma sentença. A casa inteira parecia respirar pesado, como se estivesse viva e alerta, pronta para me devorar a qualquer momento. Desde a visão, eu não consegui mais dormir. O corte no meu braço ardia incessantemente, como se estivesse queimando por dentro. Não era só uma ferida física, era uma marca, um selo que dizia: você não pode fugir disso. No celular, mensagens estranhas começaram a chegar, sem remetente, com frases desconexas como: o tempo está acabando, o sangue será derramado, você não escolheu, eu escolho. E eu sabia que era Ara falando. Decidi que não podia esperar mais. Se ele ia decidir, que soubesse que eu não o deixaria fazer isso fácil.
Fui até o hospital, onde Caio estava sob cuidados intensivos. O médico não entendia o que causava a deterioração rápida dele. Parecia uma doença misteriosa, um mal invisível. Quando me viu, Caio tentou sorrir, mas seus olhos estavam opacos, vazios. "Mariana, eu sinto que algo está me tirando a vida", disse ele com voz fraca. "É ele", respondi num sussurro. "Ara", o que eu invoquei. Caio segurou minha mão tremendo. "Se é isso, então me diga, o que eu posso fazer?" "Sobreviver até eu descobrir uma forma de expulsar essa maldição", disse. "Mas por enquanto você precisa resistir. Não pode deixar o espírito ganhar." No mesmo instante, o telefone do quarto tocou. Quando Caio atendeu, uma voz sussurrou do outro lado: "Ele escolheu você. O sangue será seu preço." Caio jogou o celular na cama, olhos arregalados. Enquanto isso, no hospital psiquiátrico, alguém começou a espalhar rumores que Bruna estava falando sozinha, murmurando nomes de mortos e rindo com vozes que não eram suas. A tensão estava no ar. Eu sabia que não ia demorar para que Ara decidisse quem iria pagar, e eu não estava pronta para aceitar o destino que ele impunha. Era hora de agir. Mas por onde começar quando o inimigo está dentro de você? Eu não podia esperar mais. Ara já estava tomando conta de tudo, do corpo do Caio, da mente da Bruna e cada vez mais da minha própria alma. Eu sentia o peso dele dentro de mim, um fogo gelado queimando as entranhas. Procurei Dona Zilá novamente. A velha sabia de rituais que nem eu ousava imaginar. "Eu preciso de algo forte, algo que pare esse espírito antes que ele nos consuma", disse a voz falhando. Ela me olhou séria, quase triste. "Existe um ritual. O ritual do fogo. Queima o mal, mas cobra um preço. O fogo purifica, mas pode destruir quem o usa. Você está disposta a pagar?" "Não tenho escolha." Ela me entregou um pequeno frasco com um líquido escarlate e uma caixa de fósforos antigos. "Amanhã à meia-noite, no cemitério da cidade, lá onde a linha entre os vivos e os mortos é mais fina, você deve queimar uma oferenda com o nome dos escolhidos e pedir pela purificação." "E se eu falhar?" Ela suspirou. "Então o devorador ganhará mais poder, e todos nós pagaremos o preço." A noite seguinte chegou com nuvens pesadas. O vento uivava e parecia carregar os lamentos dos que já haviam partido. Cheguei ao cemitério com o coração pulsando em descompasso. Coloquei a caixa com os fósforos no chão, espalhei folhas secas e joguei um pedaço de tecido ensanguentado que peguei do meu braço ferido. Sussurrei os nomes: Bruna, Caio e meu próprio nome. Cada palavra parecia gravada em fogo vivo na minha garganta. Acendi o fósforo. As chamas se espalharam rápido, iluminando as lápides e o céu encoberto. De repente, senti uma presença atrás de mim, fria, pesada, sufocante. "Você acha que pode me queimar?" A voz ressoou como um trovão subterrâneo, mas eu não recuei. Fechei os olhos e gritei: "Vai embora, Ara! Deixa a gente em paz!" O fogo crepitou mais forte e por um instante tudo pareceu calar. Mas quando abri os olhos, vi algo que congelou minha alma. Entre as chamas, uma figura esquelética com olhos vermelhos, apontando para mim. "Você pagará o preço, Mariana." Senti a dor mais intensa da minha vida, como se meu coração estivesse sendo consumido por dentro. Caí de joelhos, tremendo. O fogo queimava minha pele, mas o pior ardor vinha da alma. Naquele momento, entendi que a luta estava longe do fim. Quando acordei, o sol já brilhava lá fora, mas dentro de mim, tudo estava escuro. O ritual tinha deixado marcas, não só na minha pele queimada, mas na minha mente, como cicatrizes invisíveis. Os olhos de Ara não desapareceram. Eles estavam dentro de mim, me observando, me controlando. Senti um peso, uma presença constante que me fazia ouvir sussurros, ver sombras se contorcendo nas paredes. Mas o pior veio em forma de pesadelos. Não dormia.
porque cada vez que fechava os olhos, via Caio e Bruna gritando, pedindo ajuda, presos numa prisão invisível. O pior era a sensação de que o ritual tinha feito algo pior. Ará não estava enfraquecido, ele estava evoluindo. Ele começou a tocar as pessoas ao meu redor. Caio piorou, entrou em coma. Bruna fugiu do hospital, desapareceu na cidade como um fantasma. E eu sentia que o espírito estava dividindo meu corpo em partes, me consumindo lentamente, me fazendo perder o controle. No espelho, meu reflexo mudou. Minha pele parecia pálida demais, quase translúcida, e meus olhos tinham um brilho vermelho que eu não conseguia controlar. Eu estava me tornando parte da maldição. E então, a voz dele ecoou dentro de mim, clara e cruel. Você não pode me destruir, Mariana. Eu sou eterno. Eu sou o devorador. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar. Eu ainda tinha uma carta na manga. No fundo da gaveta da minha escrivaninha, encontrei um velho livro que Dona Zilá me dera antes do ritual, cheio de símbolos e fórmulas. Entre as páginas havia um feitiço antigo, uma maldição reversa. Eu poderia jogar o mal sobre eles, Bruna e Caio, fazer com que pagassem por tudo que fizeram. Era perigoso, era sombrio, mas era minha última esperança. Não podia mais esperar. A escuridão dentro de mim crescia a cada segundo, e a presença de Ara se fortalecia. Se eu não agisse logo, tudo estaria perdido, inclusive eu. Abri o livro antigo, sentindo o cheiro forte de mofo e magia esquecida. As letras quase dançavam nas páginas amareladas, como se a própria energia do ritual quisesse escapar dali. Anotei os nomes completos de Bruna e Caio em um pedaço de papel negro. Em volta deles, tracei símbolos que Dona Zilá me ensinara. Círculos, runas, linhas entrelaçadas, tudo para prender a maldição e direcionar o mal para eles. O ar ao meu redor ficou pesado, como se as paredes da casa se aproximassem, sufocando. Acendi uma vela negra e espalhei sal em volta do círculo onde me sentei. Segurei o papel com os nomes, olhei para o espelho e disse em voz firme: que a dor que vocês me causaram volte em dobro, que as trevas os consumam, assim como consumiram minha vida. Que a maldição de Ara os alcance e paguem por cada mentira, cada traição, cada lágrima. A chama da vela estalou e uma rajada de vento apagou todas as outras luzes da casa, deixando só a vela negra tremeluzindo. Senti uma onda fria passar por mim e um sussurro de satisfação ecoou na minha mente. Naquele instante, soube que a maldição havia sido lançada. Mais tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não brinca com o fogo, Mariana. Você não sabe no que se meteu. Mas eu já não tinha mais medo. Eles iam pagar. Era só questão de tempo. Os dias seguintes foram um inferno. Bruna desapareceu da cidade. Ouvi dizer que enlouqueceu, falando sozinha, cheia de medo, como se fosse perseguida por sombras invisíveis que sussurravam seu nome. Caio entrou em coma profundo e os médicos não entendiam o motivo. Parecia que seu corpo estava sendo consumido por algo que ninguém podia ver. E eu sentia a maldição crescer dentro de mim. A vingança tinha um preço alto. Minhas noites continuavam cheias de pesadelos e visões. Mas agora algo havia mudado. Sentia uma força nova, sombria, crescendo em mim, uma mistura de poder e dor. Não era só a Ará que me consumia. Era o que eu mesma havia libertado. Eu tinha vencido, mas não sem pagar. Naquela última noite, encarei o espelho pela última vez. Meu reflexo já não era só meu. Era a junção da dor, da traição, do ódio e da justiça. Sussurrei: que isso sirva de aviso para quem ousar me trair novamente. A casa estava silenciosa e pela primeira vez em meses eu senti uma paz amarga, porque eu sabia que mesmo carregando essa sombra, tinha finalmente recuperado o que era meu e que agora eles pagavam para sempre.
Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.